Bom, os atos do dia 16 deste mês de agosto demonstraram o total fracasso da política da Frente Popular encabeçada pela cúpula do PT. Esses atos, mais uma vez, estiveram totalmente esvaziados e, principalmente, nos atos não havia trabalhadores organizados por categorias. Bom, a pergunta que nós deveríamos fazer em primeiro lugar, por que isso aconteceu e como que isso se relaciona com o impeachment contra a presidente Dilma e a política estabelecida pelo governo Temer em geral. Em primeiro lugar, o que deve se dizer é que, nesse momento, no Brasil, está colocada a aplicação de toda uma série de medidas que vão totalmente contra os interesses dos trabalhadores brasileiros. Em primeiro lugar, deve ser entendido que há uma crise mundial, que essa crise tem se aprofundado em larguíssima escala. E em cima dessa crise, o grande capital mundial tenta impor contra os trabalhadores o peso da crise para eles salvarem os lucros. Isso é o que está por trás da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da redução e sucateamento dos gastos de todos os serviços públicos, para começar, saúde, educação e, ao mesmo tempo, as privatizações. A privatização dos Correios, que é praticamente favas contadas, da mesma maneira que a privatização da Petrobras, dos bancos públicos, da Infraero e de mais de 250 empresas, pretendem entregar a troco de nada as empresas estatais brasileiras para os capitalistas. Ao mesmo tempo, isso implica no sucateamento total das condições de vida dos trabalhadores e o fim da CLT. Nos Correios, por exemplo, neste momento, nós temos um total de 122 mil trabalhadores concursados e mais ou menos 60 mil trabalhadores terceirizados, sem contar os trabalhadores que existem nas agências franqueadas. E como política imediata para o próximo período, nós temos que o governo Temer se propõe a toque de caixa reduzir esse número de trabalhadores concursados em 50 mil, de 120 mil para 70 mil. Ao mesmo tempo, de acordo com os padrões estabelecidos pela União Universal Postal, com sede em Paris, se os Correios seguissem esse padrão, deveria ter 320 mil trabalhadores concursados. A partir daí, nós temos que esses trabalhadores eles são atacados por todo tipo de doença e a tendência para o próximo período é que isso aumente ainda mais. A situação no Brasil é extremamente crítica e dramática. Nós temos no setor industrial, principalmente na indústria metalúrgica, uma recessão enorme com demissões em larguíssima escala. Quem criou essa crise são os grandes capitalistas, porque por meio do jogo de papelzinhos, em cima da especulação financeira, eles visam manter altíssimos e obscenos lucros contra os trabalhadores brasileiros. Nesse sentido, deveríamos nos perguntar como enfrentar essas políticas que começaram com os governos do PT, que o governo Temer está tentando impor com muita maior intensidade e que ainda mais o grande capital tenta avançar para governos de muito mais força para poder impor todo esse arroxo contra os trabalhadores com muita maior intensidade. Em primeiro lugar, deve ser dito que a greve geral convocada pelo PT e a Frente Popular foi uma greve de mentirinha, por isso que os atos estavam esvaziados, porque eles não querem saber de greve nenhuma, o que eles querem saber é salvar os próprios cargos. Por exemplo, no governo Lula deveria ser dito que foram incorporados às estatais nada menos que um total, a somatória de um total de 100 mil sindicalistas que aplicam uma política contra os trabalhadores. Nesse sentido, para lutar contra tudo isso, nesse momento, uma greve real deve ser estruturada, construída a partir
das reivindicações sentidas pelos trabalhadores, e não por reivindicações que estão desligadas completamente dos trabalhadores, como o volta querida, volta Dilma. Porque uma volta de Dilma, ela voltaria simplesmente para ela mesma aplicar o plano de ajuste imposto pelo imperialismo norte-americano. A verdadeira greve geral, portanto, deve ser construída a partir daquelas reivindicações sentidas pelos trabalhadores. E como? Esse é um ponto muito fundamental. Nós nos encontramos no Brasil numa situação de paralisia. Não existem greves importantes, em grande medida devido aos ataques econômicos impostos pelo grande capital. Nós vemos uma recessão industrial, uma perda do emprego e, ao mesmo tempo, pela política de traição da cúpula do PT e da Frente Popular. Nesse semestre atual, nós vamos ter as campanhas salariais nos Correios, nos petroleiros, na Infraeros e nos bancos públicos. O que está colocado nesse momento, em primeiro lugar, é impulsionar a luta em cima dessas campanhas, porque nessas categorias há duas opções. Ou o trabalhador resiste à privatização, ou ele vai ter que se preparar para viver com a metade do salário que ele vive hoje. Por quê? O plano de saúde do trabalhador dos Correios, por exemplo, que já foi sucateado, ele está na sarjeta. O 70% que o trabalhador dos Correios recebe como adicional de férias, ele também está favas contadas. E todos os demais direitos trabalhistas também. Então, ou o trabalhador luta contra a privatização, ou ele vai se tornar um terceirizado que vai ter que viver com muito menos do que ele vive hoje. Em cima dessa luta contra as privatizações nos Correios, nos petroleiros, nos bancos públicos, infraeros e outros, é possível enfrentar, consolidar um movimento de unificação a partir dessas categorias nacionais e centrais contra a política do ajuste imposta pelos norte-americanos, pelo grande capital, que poderá, aí sim, impulsionar a luta geral dos trabalhadores da classe operária brasileira pelos direitos trabalhistas, pelas condições de vida e porque a crise seja paga pelos capitalistas e não pelos trabalhadores. É preciso lutar pela unificação da classe operária brasileira a partir dessas categorias chaves como condição para enfrentar esses ataques no próximo período.